Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos aqui deixar a palavra viva, a palavra poderosa que vem do nosso Deus. Para mim, é um prazer poder estar aqui compartilhando com você da palavra de Deus, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, que você possa aí deixar o seu joinha, tá? Se você se você vai ser, peço a mesma coisa, deixa o seu joinha, tá? E tanto você que já é ou vai ser, que você possa compartilhar essas mensagens, tá bom? A nossa mensagem de hoje é tesouros no céu, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, às vezes tem muitas pessoas que elas têm uma interpretação, muitas das vezes equivocada da Bíblia, né? Principalmente os mais antigos, que eu mesmo já escutei muitos cristãos, né? Aqueles cristãos mais conservados, né? Aqueles cristãos mais antigos, né? mais conservados. Eu já escutei muitos deles falando que você não pode ter riquezas, que é pecado você ser rico, né? Que se você for rico você não vai para o céu, né? Particularmente, eu já escutei muito sobre isso, né? Escutei até mensagens falando sobre isso, né? Pregadores mais conservador falando sobre isso. Aqueles cristãos, né? Como eu já falei agora há pouco, aqueles cristãos mais antigos, né? Mas nós vamos entender hoje o que realmente a Bíblia diz sobre as riquezas. Será que é errado a pessoa ela ter uma condição boa aqui na Terra? Será que é errado a pessoa ela ter do bom e do melhor nessa Terra? Será que ela ter condições de dar uma vida melhor para sua família, ter condições melhores? Será que é errado isso? Será que Deus ele não aprova? Nós vamos entender nessa tarde pelo Espírito Santo, ou de manhã, não sei que hora que você vai ouvir, ou à noite, mas nós vamos entender pelo Espírito Santo que não é isso que a palavra de Deus quis dizer. Deus não é contra você ter condições melhores. Deus não é contra você ter uma vida, vamos assim dizer, confortável, uma vida, né, bem-sucedida. Se você é uma pessoa que é trabalhadora, você é uma pessoa que se dedica no que você faz, você é honesto e você cresce, né, progride com aquilo que você ganha e tem condições melhores de viver, eu falo para você que biblicamente não é errado. Porque se a Bíblia fosse contra a prosperidade, você pode ver no Antigo Testamento o próprio rei Salomão, que foi um homem tremendamente rico, né? O próprio Abraão, o Isaac, né? Teve riquezas. Então, se realmente a Bíblia fosse contra isso, não falaria desses homens de Deus que fizeram a sua história. E no Novo Testamento você vai ver também em Lucas 5,
O próprio Jesus, ele trazendo uma grande prosperidade na vida do Pedro, né? A Bíblia diz que o Pedro ele havia trabalhado a noite inteira e nada havia apegado, nada havia apanhado, melhor dizendo. E o Pedro, financeiramente, ele estava numa situação, vamos assim dizer, difícil, né? E a Bíblia diz que Jesus, tendo acabado de pregar, usar o barco de Pedro para poder pregar, Jesus mandou Pedro lançar a rede. Está em Lucas 5, versículo 1 em diante. Que Jesus mandou Pedro lançar novamente a rede para pescar, né? E a Bíblia diz que naquele momento Pedro ele pescou tanto peixe que quase que o barco afunda, ele teve que pedir ajuda para os seus companheiros. Ou seja, se Jesus fosse contra a prosperidade, Jesus não teria realizado esse milagre. Isso foi um milagre de prosperidade, né? E a gente sabe que o próprio ministério do Senhor Jesus com os seus discípulos foi sustentado por mulheres que tinham posse. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver, né? O Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus, o ministério dele era sustentado por algumas mulheres que tinham posses, mulheres que eram pessoas influentes, eram esposas de homens influentes. E Jesus, entre os discípulos, também tinha discípulos que eram bem-sucedidos, tinham posses. O próprio Mateus, que era cobrador de imposto. Lucas não era discípulo, mas era evangelista. Lucas era médico. O próprio Pedro, que teve uma pesca, vamos assim dizer, maravilhosa, né? Então, isso me mostra, meu amigo e minha amiga, que a Bíblia não é contra a pessoa ter posses, ter riquezas, uma vida sucedida, bem-sucedida aqui nessa terra. A Bíblia não é contra isso. Nós vamos entender que a Bíblia é contra aqueles que são apegados às coisas desse mundo. Jesus ele deixa bem claro que nós não podemos ser apegados às riquezas. E no Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus ele começa o Mateus 6 falando para pessoas ali que eram ansiosas, né? Aquelas pessoas que eram preocupadas com o que havia comer, beber, vestir. Jesus estava falando aqui sobre ansiedade, né? E até que Jesus chegou a esse ponto, né? Ele falou assim, ó, no versículo 19, né? Ele diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra. E aí ele fala, onde a traça, a ferrugem, corrói e os ladrões vêm, né, e roubam. E às vezes muitas pessoas interpretam essa palavra de uma maneira errada. Isso é falta de ler o contexto que onde a gente vai examinar aqui, não só esse versículo, como os outros depois dele. Que a gente vai entender aqui que Jesus não estava falando que é pecado a pessoa ela ter uma vida bem-sucedida nesse mundo. O que Jesus quis dizer aqui é que você não pode ser apegado. E infelizmente hoje é o que muitas pessoas são, né? O espírito de ganância às vezes tem tomado conta de muita gente. E às vezes tem pessoas que nem estão se preocupando mais com a própria alma, né? Pastores até que pregam muito sobre coisas financeiras e esquecem de pregar a mensagem principal. Então, é isso que Jesus ele é contra. Não é pecado você, por exemplo, você é médico, você é um doutor, você é um médico, você
que me assiste agora, você é um advogado, você é uma pessoa que é bem-sucedida, você acha que Deus é contra isso? Claro que não, de forma alguma. A túnica que Jesus usava era de um valor caro. A Bíblia diz que os soldados, quando Jesus foi crucificado, os soldados tiraram sorte da túnica que ele usava, né? Às vezes muita gente interpreta errado, meu amigo e minha amiga. Acham que Jesus era aquele ser que andava rasgado, pobrezinho, aquele mendigo maltrapilho. Não, não. Jesus, o nosso Senhor, foi um homem simples quando esteve entre nós. Jesus veio de uma família simples, mas Jesus não era aquela pessoa, com todo respeito e reverência a Ele, ele não era aquela pessoa miserável, que andava rasgado, em extrema pobreza. Não, não. Tem uma música até que eu tenho, com todo respeito, eu tenho a giriza dessa música, né? Uma música que eu ouvia muito, aquela música que fala assim: pobrezinho nasceu em Belém, misericórdia. Eu tenho uma giriza dessa música, porque isso rebaixa o nosso Senhor Jesus. Jesus era um homem simples, sim, era um homem pobre, mas não era miserável. Não era uma pessoa, um ser que vivia na miséria. Pelo contrário, eu acabei de falar, o ministério de Jesus era sustentado por mulheres que tinham posses, né? Então, meu amigo e minha amiga, quando Jesus ele fala em Mateus 6,19, que você não pode ajuntar tesouros na terra, é para você não se apegar àquilo. Não é errado você ter. O problema é você se apegar, né? Aí no versículo 20, ele fala, né? Mas ajuntais tesouros no céu. Aí ele fala: onde a traça, a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. O que é juntar tesouros no céu? É você ter o seu apego nas coisas do alto. É você ter o seu apego nas coisas de Deus. É você morar nesse mundo, é o que eu sempre falo, como se você estivesse na casa de um parente, que você vai passar um tempo, mas você já vai ter a ciência de que ali não é tua casa e você está prestes a ir embora a qualquer momento. Então foi isso que Jesus quis ensinar. Nós temos que viver nesse mundo uma vida abençoada, como Deus quer que a gente viva, sim, mas o nosso coração tem que estar lá, no reino de Deus, na salvação, na nossa comunhão com Ele, se preocupando com aquilo que é santo, que é a vontade de Deus, em agradar a Ele, tendo a certeza que a nossa morada não é aqui, a nossa morada final. Então foi isso que Jesus ele quis dizer quando ele fala que nós temos que juntar tesouros no céu, tá? Aí no versículo 21 conclui tudo o que eu falei. Por isso que é importante, meu amigo e minha amiga, quando você estudar a Bíblia, você lê o contexto. Porque tem muita gente, inclusive aqueles crentes mais antigos, pega só o versículo isolado e tentam impor na cabeça de seus fiéis. Não, irmão, você não pode ter riqueza, é pecado. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse que nós não podemos ter apego às riquezas. Ele termina dizendo, né, no versículo 21, olha lá. Porque aonde estiver o seu coração,
ali estará o seu tesouro. Aliás, aonde estiver o seu tesouro, é o contrário, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então Jesus está falando de apegos. Se o seu coração está em Deus, meu amigo e minha amiga, se o seu coração está nas coisas do alto, está no reino de Deus, está em ter uma vida com Deus, em um relacionamento com Deus sincero e íntimo e verdadeiro, se a tua maior preocupação é a tua alma, a tua salvação, não há problema nenhum você ter posses nessa terra. Não há problema nenhum você ter uma vida bem-sucedida nessa terra. E muito pelo contrário. Deus, Ele quer que você tenha. Tá certo? Jesus, Ele disse isso. Qualquer que tenha renunciado pai, mãe, filho, esposa. Claro que Ele fala isso, Ele está querendo dizer que deixar em segundo plano, né? Amar Ele sobre todas as coisas. E qualquer que tenha renunciado à sua própria vida por amor a Ele, ou seja, as coisas desse mundo, Jesus disse isso. Que ela vai ter muito mais nessa vida e quando ela, aliás, que ela vai ter nessa vida, melhor dizendo, e quando ela partir, ela vai ter o principal, que é a vida eterna. Foi Jesus que disse isso. Tá bom? Então que você possa aí ficar com essa mensagem. Tenha o seu coração no reino de Deus. Junte tesouros no céu. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se assim Deus, Ele me permitir.